orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus, nós oramos, a Deus, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nesses dias, experimentarmos de coisas sobrenaturais, das quais só o Teu Espírito pode mover em nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, a vida cristã, acho que todos quando começam a vida cristã, eles começam cheios de fé, empolgados de uma forma extraordinária, são impactados por uma experiência com Deus, muitos testemunhos e mudam a sua vida, e essa deveria ser a normalidade da nossa vida, vivemos debaixo do mover de Deus, do poder de Deus, mas parece que muitos, após terem uma experiência sobrenatural, parece que eles abaixam a guarda, parece que eles param de treinar o mover do Espírito. Então veja, e aí muitas vezes eu vejo alguns irmãos dando algum testemunho, e falam, pastor, tem um testemunho impactante. Eu falei, mesmo? Eu adoro ouvir testemunho, irmãos, adoro. E eles falam, então, sabe que quando eu me converti, lá em 1980, 1970, é um testemunho impactante, mas eu fico perguntando, e de lá para cá, o que mais aconteceu? Porque às vezes você teve uma experiência sobrenatural com Deus, e aí você parou, estagnou, e aí você agora, ao invés de ser o protagonista dessas experiências, você agora se tornou espectador. Mas a grande questão é que Deus não te chamou para você ser espectador, e sim para ser o protagonista da sua vida e daqueles que estão à sua volta. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Mas muitas vezes parece que nós nos acomodamos, nos tornamos passíveis, e aí nos tornamos meros espectadores das crises, meros espectadores dos sonhos que não se realizaram, meros espectadores de promessas que pareciam que eram tão reais, mas agora estão tão distantes. E aí você fica sentado, esperando, e muitas vezes chateado com Deus, porque você fica sentado, olhando assim e fala, mas Deus me conhece, Ele sabe dos meus anseios, dos meus desejos, dos meus sonhos, por que Ele não faz nada? Por que Ele só está fazendo na vida do outro? O irmão, a irmã acabou de chegar, está prosperando, casou, teve filhos, tantas coisas estão acontecendo, parece que na minha vida a coisa só piora, Deus, e é uma oração de murmuração e lamentações, mas Deus não te chamou para você ficar sentado murmurando, e questionando o porquê aconteceu, ou porquê não aconteceu. Sabe que essa posição de passividade, ela não te ajuda, muito pelo contrário, essa posição de passividade, ela só te coloca numa posição passiva de medo, de angústia, de decepções, de amargura, mas Deus não te chamou para você viver dessa forma, Deus te chamou para que você seja uma bênção, fala assim, Deus chamou para ser uma bênção. Agora, como você pode ser uma bênção, sentado no sofá, como um mero espectador? Fala, pastor, não é o meu caso, não estou reclamando de nada, só estou maratonando no Netflix, só estou ali, aliás, pastor, tem um seriado, oh Deus, então veja, tem coisas que muitas vezes Deus quer te usar, Deus quer que você cresça em fé, de glória em glória, mas você se acomodou, você parou, e aí o que acontece? Eu trabalhei muitos anos com venda aqui, quantos vendedores nós temos aqui? Deixa eu ver aqui, qual que é o maior problema do vendedor?
eu falo que é o problema do ser humano. Porque o vendedor é o seguinte, ele começa meio inseguro, aí de repente ele começa a vender, ele fala, agora eu estou no ápice. Aí ele para de prospectar, ele se acomoda, agora é só administrar aquilo que eu tenho. Quando vai ver, ele não tem nem o que ele tinha, perdeu e está lá. Então todo mundo ele tem uma crescente. Qual que seria a normalidade? Ele continuar crescendo cada vez mais, continuar avançando cada vez mais. Então estou fazendo uma analogia aqui, porque você chegou na sua vida cristã, você teve uma experiência com Deus, e aí você falou, preciso fluir nos dons. Qual que é a primeira manifestação? Orar em línguas, então eu vou orar em línguas. Aí você orou em línguas, achou que estava no ápice, e aí qual que é a tendência? Talvez hoje em dia nem orar em línguas você está orando mais. Você está tão desanimado, tão desmotivado. Quantos estão compreendendo? Então veja, a nossa fome e a nossa sede pela presença de Deus, pelo mover de Deus, ela deve ser uma constante na nossa vida. De quanto mais você experimentar, mais eu quero. Mas muitos eles param no meio desse contexto. E Deus não te chamou para ser espectador. Deus ele quer te usar de uma maneira sobrenatural. Basta você abrir o seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui. Nessa hora você tinha que falar, eis-me aqui. Aí, ó. Basta você falar, eis-me aqui. Olha isso, os irmãos estão entendendo. Glória a Deus. Então veja, mas muitas vezes você fala, pastor, mas eu estou tão desanimado que Deus tem que fazer alguma coisa. Para ver se eu pego um pouquinho de ânimo. Agora, como que é isso? Sabe, tem uma questão que eu chamo de identidade. O que é identidade? A identidade, ela define quem você é. Na sua identidade está lá o seu nome, está lá o seu RG, está lá o seu CPF. Alguns pensaram, é SIC. Entregaram a idade agora. E aí o que acontece? Ali está definindo quem você é. Então quando eu olho lá, eu vejo o homem lá, Sérgio, falou, opa, eu sou um homem. Eu sei que eu sou um homem. Eu sei qual que é o meu RG, eu sei qual que é a minha identidade. Mas quando eu olho para Cristo, eu também sei qual que é a minha identidade. Identidade, ela não muda. Ela é aquilo que ela diz que você é. Então, você tem o seu gênero muito bem definido. Muito bem definido. Você é um homem de verdade. Você é uma mulher de verdade. Quando vem uma crise de coisas que não acontecem, você acorda e fala, eu não sei se eu sou homem. Acordei meio esquisito hoje. Estou com as dívidas aí, eu estou meio mole hoje. Acontece isso com você? Da mesma forma. Por que eu estou dando um exemplo assim? Porque a identidade que você tem em Cristo, ela não pode ser definida pelas circunstâncias que você está vivendo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela anda segundo a palavra de Deus, diz que você é. Você é o filho amado, você é cordeiro em Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Então o que vai definir a sua identidade não é o cenário em que você está vivendo. Às vezes você está num cenário adverso. Nós ministramos outro dia o cenário adverso do apóstolo Paulo, Silas e Paulo, presos. Mas o fato deles terem apanhado, estarem presos, não mudou a sua identidade, que eles tinham em Cristo. Então veja, quando você tem identidade formada, não importa se está numa crise, você parece que fica mais cheio de expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Isso aqui antigamente, você brincava na rua e tudo mais, talvez os mais jovens, eu vou dar outro exemplo aqui. Mas chegava lá, às vezes a gente tinha uma vizinha lá, que ela ficava cuidando da vida dos outros, né?
E tinha uma árvore, não era nem na árvore da casa dela, era do outro. Ela passava lá e ficava assim, desce daí, menino. Você não sobe mais não, que vocês não conseguem, para por aí. Ela estava falando aquilo lá, tipo assim, não sobe mais, vocês podem se machucar. Mas a hora que ela falava, para por aí que vocês não conseguem subir mais, o que acontece? O que acontecia? A gente subia até aquele galinho do fundo, do último, que ele ficava envergado assim, só Jesus. Hoje em dia ele quebraria, mas naquela época não. Então veja, parece que esse espírito, né, de ser ousado e de querer essa conquista, ela está aí dentro de você. Chega para o menino dessa geração e fala, você não passa desse estágio desse videogame não. Eu falo, o quê? Ele vai varar a noite até ele passar. Então nós temos uma questão de conquista dentro de nós. Faz parte da nossa natureza. Faz parte. O diabo tentou roubar. O diabo tentou destruir a sua vida. Aliás, lá em João 10,10 fala o quê? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? A sua identidade. Porque quando ele destrói a sua identidade, ele vai destruir as promessas, os sonhos, o seu posicionamento espiritual, vai roubar a sua fé, e aí você se tornou um mero espectador. Então veja, mas aqueles que têm uma identidade firmada e não são movidos pelo cenário adverso, não são movidos pelo que está acontecendo, os ventos contrários, né? Eles não são movidos por isso, eles são movidos pela identidade. Então se Deus diz que eu sou uma bênção, eu vou ser uma bênção de qualquer forma. Então muitas pessoas elas pensam assim, falar aqui na questão de dízimo e oferta, eu não dizimo e não oferto, porque eu não tenho condições. Deus sabe da minha condição. E esse é o grande problema. Deus verdadeiramente sabe. E a palavra de Deus é o quê? Ser fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, você também não consegue ser fiel no muito. Já falei que certa vez eu estava ensinando os meus filhos, né, a dizimarem. Abri uma conta lá e a Manuela fluiu, mas o Caleb, esqueci. Oh Deus, mas estava ensinando. Por quê? Porque eu sei o quanto é importante. Porque eu sei que se ele for fiel no muito, fiel no pouco, o dia que o Senhor colocar ele no muito, ele vai está dando pulos de alegria, falando, meu Deus é fiel. Mas qual que é o grande segredo? É quando, pastor, eu quero chegar nesse ápice, de dizimar muito, ser o maior dizimista da igreja, ótimo, mas você só consegue chegar nisso, quando você está dando pulos de alegria, com talvez R$1, recebi R$10, eu vou ser fiel com 1. E vou dizimar 5, e vou ofertar 5. Quantos estão compreendendo? Mas veja que isso é um processo, fala de uma identidade, fala de você ter um posicionamento espiritual, né, diante dos cenários adversos, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma guerra para que você não exerça a sua identidade celestial. Existe uma grande guerra para que você não flua nessa identidade, para que você não experimente do melhor. Porque a palavra diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Existe uma guerra. E toda guerra existe o quê? Um posicionamento. Então, tem tempos de guerra, sim ou não? Sim. Mas tem tempos de descanso também. Então, são ciclos que vão acontecer na nossa vida, e você não pode ser permeado por esses ciclos. Você não pode ser conduzido por esses ciclos. Porque tem irmãos que estão voando quando tudo está indo bem. Mas e quando está indo mal? Você deve permanecer voando. Aliás, você deve subir a intensidade do voo. Devia subir a intensidade do voo, e não aceitar roubo, não aceitar perdas. Então é uma questão de um posicionamento, amém? Então veja,
Mas tem pessoas que ainda estão com pensamento de troca, e Deus não aceita a troca. Agora, quando você tem um coração de abençoar, você vê uma necessidade e você pode fazer, então faça. É uma bênção você ser uma bênção. Vamos falar isso, fala assim, fala para o pessoal do seu lado, é uma bênção você ser uma bênção. Aleluia. Deixa eu falar aqui de uma mulher, uma bênção. Projeta para mim 2 Reis 4:8. Alguns vão falar, pastor, mas essa mulher era rica. Oh Deus. Diz assim, 2 Reis 4, a partir do verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos isso, me ajuda. Isso daí, eu vou continuar, senão vou gaguejar, amém? Nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Nele uma cama, estou lendo de novo, e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retire-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Estes disseram ao moço, disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então veja, essa era uma mulher rica, muito bem relacionada na sociedade. Aparentemente ela não precisava de nada, mas ela, por reconhecer aquele homem de Deus, por reconhecer a obra de Deus, por reconhecer, ele representava a igreja, ele representava o Senhor, e ela falou, vou abençoar, vou pegar parte da minha casa aqui, e vou fazer um quarto para ele. Esse foi o desejo. Todas as vezes que ele passa aqui, eu só dou pão, mas eu vou fazer algo além do que nós podemos fazer. Apesar, elas tinham posse. E aí o profeta falou, o que nós podemos fazer? Ela não precisa, aparentemente não tinha nenhuma necessidade. Mas veja, Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações. Verdadeiramente aquela mulher, ela tinha um desejo no seu coração. Sabe que talvez muitos de nós temos desejos que nós nem expressamos. Desejos que aos nossos olhos naturais são impossíveis de acontecer. E nós olhamos e falamos, não, está tudo bem. Mas parece que tem um vazio ali que falta ser preenchido. E muitas vezes vazio que nós sentimos, só o Senhor pode nos preencher. Só Ele. E aí, eu parei no verso 14. Deixa eu continuar aqui. E aí o que acontece? O Geazi falou, olha, ela não tem filho. E o marido dela é velho, ou seja, não tinha mais como ter filho. De uma forma normal, aparente. Vamos continuar. Disse Eliseu, chama. Chamando, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui um ano, fala assim, daqui um ano.
abraçarás um filho. Irmãos, ela acabou de receber uma palavra de um homem de Deus. Mas isso era algo tão distante. Ela já estava passiva como espectadora, que isso jamais poderia acontecer na vida dela. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que ela estava falando? Não brinca com os meus sentimentos. Mas sabe que Deus, Ele não brinca com os seus sentimentos. Tem coisas que só você e o Senhor sabe. Tem coisas que talvez você, é um desejo, mas se você olha no cenário à sua volta, é muito distante, é impossível de acontecer. Mas o Senhor, Ele conhece. E quando essa palavra de Deus vem de encontro ao coração dessa mulher, a princípio ela nem crê, ela fala: não brinca, não mente não. Pode continuar. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Sabe, queridos, tem coisas que talvez você nem compartilhou, às vezes você tem até vergonha de compartilhar, porque fala, alguém vai zombar de mim. Eu penso que essa mulher nem compartilhava desse desejo dela, porque ela olhava o contexto, o marido velho já não tinha como, e ela nem compartilhava. Mas quando Deus sondou o coração dela, e percebeu que havia esse desejo, Deus liberou a palavra, e quando a palavra de Deus vem, aconteceu conforme foi determinado. A porta se abriu, é o ano das portas abertas, amém? Então tem coisas na sua vida, que são desejos lá, que estão lá, tem oculto. Você até tem um desejo, mas você olha e fala: não tem como sair desse cenário que eu estou vivendo hoje. Não tem aos seus olhos, mas aos olhos de Deus basta você crer. Basta você crer. Então muitas vezes tem coisas que você tem vivido frustrada e sentado como espectador. Essa mulher, ela ficou sentada como mero espectador? Não. Esse sonho, esse desejo, o que aconteceu? Ela continuou sendo quem ela era. Ela viu um homem de Deus e falou: eu vou abençoar. Ela foi além. Então, você vê na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que quiseram abençoar a casa de Deus. Davi, certa vez, estava lá no seu palácio, olhou a tenda, e ele olhou e falou: mas peraí, eu estou vivendo um palácio, e a arca está ali em tendas? Vou fazer um templo para o meu Senhor, vou fazer casa para Deus. Sabe, Deus pediu? Não. Deus não pediu, mas o simples fato de servir, Deus vai te servindo. É uma troca que não dá para explicar, você precisa ter uma revelação. Essa revelação, ela faz com que você tenha uma atitude, e essa atitude gera uma transformação. Então toda a palavra de Deus, às vezes os irmãos falam: nossa, pastor, que palavra extraordinária, eu nunca ouvi essas coisas. Mas deixa eu te falar, se essa palavra foi só para o entendimento natural, e essa palavra não gerar uma transformação de uma atitude e de uma experiência, você só vai se tornando o crente cabeção, cheio de conhecimento, mas de pouca transformação. E o conhecimento por conhecimento, ele vai te prejudicar. Porque um dia o Senhor vai falar: você sabia e não fez. Você sabia e ficou sentado. Então veja que o Evangelho, ele é algo para se tornar um estilo de vida. E o que é estilo de vida? Você já tem um estilo de vida. Você só precisa colocar o Evangelho nesse estilo de vida, se é que você já não vive. Porque tem pessoas que o estilo de vida é o seguinte: eles saem para trabalhar, e lá eles têm um tipo de relacionamento. Não, lá se você falar que eu sou crente, já viu.
Você é motivo de chacota, então lá eu vou contar as piadas do mundo. Dependendo de você está, você tem uma atitude, um comportamento. Vai tirar férias? Não, eu não vou virar cacela não, depois é férias. Eu só tiro férias com pastor e com crente. Quer coisa melhor para te guardar? Andar de 2 em 2? Vocês estão compreendendo? Então veja, tem coisas que se tornam um estilo de vida. Agora imagina só, eu chegar e falar, não, é férias agora, aleluia. Falar, amor, tem um acampamento lá dos 40 anos, vai só os caras, uma pescaria. Oh Deus, me livra. Então veja, mas tem coisas que, pastor, tem problema na pescaria? Depende. Primeiro que eu não gosto de pescar, mas se eu fosse numa pescaria dessa, seria com um propósito. Eu ia chamar um dos irmãos para ir comigo. Como estão compreendendo? Por quê? Porque é bíblico. E de 2 em 2. Chega lá e fala, mas você trouxe um outro. Pois é, não sei pescar, ele sabe. Mas eles não sabem que, na verdade, nós não estamos ali para pescar um peixe, porque o Senhor já nos chamou para sermos pescadores de homens. Quando você entende que Deus te chamou para ser um pescador, mas um pescador de homens, tudo muda. Todo momento é uma oportunidade de pescaria. Todo momento é uma oportunidade de você pescar alguém para Cristo. Isso fala de um estilo de vida. Pastor, como assim pescar? Pescar é você abençoar a vida do outro. Alguém que estava perdido se abençoa apresentando Cristo. Trazendo para Cristo. Ah, pastor, mas isso é difícil demais. Difícil demais. Sabe por que muitos pensam que é difícil? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você se alimenta daquilo que você profetiza. Agora você fala, o cenário é diverso, mas eu sei que Deus vai transformar. Senhor, eu já te agradeço, porque eu creio. A tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você começou a liberar a fé. À medida que você vai liberando fé nos cenários adversos, você começa a mudar as circunstâncias fora. Primeiro mudar fora? Não, primeiro muda aqui, ó, aqui dentro. Toda a transformação de Deus é de dentro para fora. E muitas vezes nós estamos vivendo um mundo tão rápido que nós queremos ver de fora para dentro. Ah, quando acontecer eu me posiciono. Não, é o contrário. Primeiro você se posiciona. Primeiro você gera fé. E você se enche da vida de Deus. E aí você libera a vida de Deus. Sabe, Deus nos chamou para sermos homens e mulheres que fazem a diferença por onde andam. Homens e mulheres que são proativos. Homens e mulheres que mudam cenários. Ah, pastor, mas como é que eu vou mudar o meu cenário? É ruim demais. Eu estou vivendo aqui num contexto ruim. Então deixa eu contar alguns exemplos aqui de contextos ruins. Deixa eu dar um exemplo aqui de José. Os irmãos conhecem, né? José, Deus deu um sonho para ele, né? Os irmãos ficaram com inveja, venderam eles como escravo, foi para a casa de Potifar, a esposa de Potifar quis agarrar ele saiu correndo, pum, foi preso. Eu te pergunto, ele tinha uma promessa na vida dele, sim ou não? Sim. Ele passou por circunstâncias e cenários ruins na vida dele, sim ou não? Sim. Mas em nenhum momento ele permitiu se tornar um espectador. Em nenhum momento ele permitiu que os cenários ruins que iam acontecendo, ele tivesse uma postura que não fosse de um homem de Deus, que não fosse de uma mulher de Deus. Então ele estava preso, cenário ruim também. Mas mesmo preso, ele estava abençoando os demais. Abençoando. Ele foi preso, mas o ambiente da prisão mudou. Ele se tornou ali o braço direito ali do carcereiro. E mais do que isso, ele continuou abençoando, fluindo nos dons. Ele tinha o dom de interpretar sonhos. Ele podia se fechar para dentro e falar, quer saber,
o Senhor sabe do meu coração, do meu desejo, eu estou preso aqui, ó vida, ó céu, ó azar. Ele podia estar nessa situação, mas a identidade celestial que ele tinha em Deus, não permitia que ele mudasse a sua postura. Por onde ele andava, ele tinha um posicionamento firme, de um homem e de uma mulher de Deus. Por onde ele andava, ele estava preso, ele pensou o quê? Eu vou ser o melhor preso aqui, vou dar o melhor testemunho. O carcereiro botou até algumas coisas para ele fazer, algumas tarefas. Os que estavam ali presos lá, tiveram um sonho que ele estava fazendo. Eu vou abençoar, eu vou interpretar o sonho para vocês. Mas dentro desse cenário tão adverso, ele jamais poderia imaginar que depois de um ano ele ia se tornar o quê? Governador do Egito. Foi criada uma função que nem existia. Mas por conta do quê? Por conta do posicionamento de um homem de Deus, por conta do estilo de vida, que não era definido pelas pressões desse mundo, não era definido pelo governo, não era definido pela situação financeira, não era definido por conta do casamento que não anda mal termo, não era definido pelo patrão, pelo empregado, pelo cônjuge, era definido por uma identidade que já estava instalada ali no seu software. Quantos estão compreendendo? Então veja que nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus, que fazem a diferença por onde passa. Assim como essa mulher sunamita, assim como José, né? Deixa eu dar um outro exemplo, assim como Abraão. Abraão, Deus deu uma palavra para ele. Vamos ler lá. Está lá em Gênesis 12. Projeta aí, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Continua. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que aqui Deus dá uma palavra para ele, e ele fala: olha, você é uma bênção, fica tranquilo, eu vou te abençoar os que te abençoarem, e vou te amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então veja que essa palavra que foi dada a Abraão, vou abençoar os que te abençoarem, essa palavra é poderosíssima. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher sulamita. Ela abençoou um homem de Deus. O que Deus fez? Abençoou ela. Então veja que essa palavra, se tu uma bênção, ela tem que estar queimando no seu coração todos os dias e todo momento, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tem que ser uma constante na sua vida. Ah, pastor, mas você não sabe o cenário que eu estou vivendo é diverso. Se o senhor soubesse, é que o senhor é pastor. Eu sei que aqui nunca ninguém pensou isso. Você falasse que você é pastor, sua esposa é uma bênção, bonita, repaginada. É que ela chegou aqui agora, aleluia. E aí o que acontece? Mas você acha que pastor não passa pressão? Não. Fala, mas de jeito nenhum. Eu pensei isso há muito tempo. Então veja, as pressões, elas fazem parte. A grande questão é que quando eu estou passando muita pressão, uma vez eu ouvi um pastor falando, né, que em época de crise, ou você chora ou você vem de lenço. Alguém já ouviu essa expressão, não? Ou você chora ou vem de lenço. O que acontece? Quando eu estou passando uma pressão assim muito grande, irmãos, eu pego toda essa pressão, eu vou juntando. Só que eu vou juntando assim um tantão de pressão, eu falo, agora que está grande,
Agora, quanto maior pressão, maior vai ser a explosão da glória. Então veja, o que é isso? Talvez seja um mecanismo daquela história que você não vai conseguir subir na árvore. Fala, não vou? Vamos ver então, vamos ver. Então veja, você pega a pressão, eu fico só imaginando, às vezes Deus começa a pressão, eu estou tranquilo. Aí a pressão aumenta, eu estou tranquilo. O dia que a pressão aumenta, eu começo a ficar preocupado. Nesse dia eu paro e falo, opa, tem algo tentando me paralisar. Mas diabo, você está tentando levantar, vai ser para cair e ver a glória de Deus acontecendo. Então quando você percebe o modus operandi do diabo, agir na sua mente, agir na sua vida, e você tem uma identidade bem firmada, quando você percebe que ele está tentando te parar, só para quem deixa. Só para quem senta e fica assistindo. Quando você sabe que existe um poder operante em você, que Deus agora, Ele não podia estar tão perto quanto Ele está de você, Ele está aqui. Você é templo residente de Deus. E quando você sabe que existe um poder para mudar todo o cenário, e eu começo a olhar, eu começo a tentar parar, o que eu faço? Eu paro. E eu começo a orar. Falar, Senhor, e já agradecendo. E começo a ver, às vezes eu descrevo até a pressão. E eu descrevo, Senhor, olha aqui, eu não estou conseguindo, não estou vendo, mas eu sei que o Senhor vai mudar esse cenário. E toda essa pressão vai ser para testemunho daqueles que muitos apontaram os dedos dizendo que não ia dar certo. Quando você se posiciona dessa forma, parece pastor, mas não tem como, já morreu. Você conhece uma história parecida assim, dentro do Evangelho? Eu não tenho tempo de ler, mas depois você lê lá em João 11. É quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus recebe a notícia, porque às vezes você fala, pastor, eu até oro, mas parece que Deus não ouve. Eu até oro, Deus até me escuta, mas parece que Ele esqueceu de mim. Deixa eu te falar, Deus não se esquece dos filhos. Essa história do Kevin lá que esqueceram de mim, isso é coisa de filme. É Kevin que o cara chamava? Isso é coisa de filme. O pai não esquece do filho. Não esquece. Salvo exceções. Minha mãe conta que certa vez, minha irmã mais velha, ela arrumou todas as malas, chegou no carro, ai amor, vamos. Daí meu pai, já pegou a Débora? Não, daí voltou. Mas não saiu sem. Então veja, mas muitas vezes você fala assim, não, Deus esqueceu, eu estou passando uma pressão aqui, Deus não me ouviu. Mas quando você lê lá em João 11, o que relata o texto? Jesus, ele era amigo particular ali de Lázaro, da família, eles tinham intimidade. E olha só o que acontece, ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo. O que ele faz? Aparentemente nada, ele permanece no mesmo lugar, fazendo as coisas que eles estavam fazendo. Fica mais 2 dias lá. Quando ele chega, Lázaro já estava morto. Há 4 dias. Há 4 dias. E aí muitos olham e falam, agora não tem mais, já morreu. Não tem como mudar aparentemente um cenário de alguém que está morto? Aos nossos olhos naturais, não. Talvez você tenha um Lázaro que você fala, morreu, meu casamento morreu. Talvez você tenha um Lázaro das suas finanças. E você fala, ixi, minhas finanças morreu. Estou cultivando é só dívida agora, pastor. Talvez o seu Lázaro seja os seus relacionamentos. Talvez o seu Lázaro seja os sonhos. Aquele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas parece que quanto mais você se posiciona, parece que pior fica. Você fala, morreu, aí não tem mais jeito. Sabe, não é assim para Deus. E no texto você começa a ler ali, ele chega lá, e as pessoas falam, olha,
não tem mais o que ser feito. E ele fala assim: olha, esta enfermidade é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Olha que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Às vezes as pressões, elas acontecem, mas quando você crê verdadeiramente, o Senhor vem, Ele opera um milagre extraordinário na sua vida, e através desse milagre, o texto diz que muitos se converteram. Então deixa eu te falar, se o seu cenário é de pressão, se o seu cenário é adverso, descanse em Deus e creia que Ele vai mudar esse cenário, Ele vai mudar essa circunstância. Ele está fazendo muitas vezes isso, você nem entende quando está acontecendo meio de pressão. Às vezes o vento é tão forte que os seus olhos, já teve aquele vento tão forte que vem com areia, que você não consegue nem enxergar direito. Às vezes você está nesse cenário, mas creia, o Senhor está vendo tudo. E Ele vai pegar esse cenário, essas circunstâncias, para reverter, e para que a glória do Pai possa ser manifestada, para que muitos possam falar: mas o que aconteceu? Você mudou. Na verdade não mudou, você só abriu o seu coração para o manifestar do poder de Deus na sua vida. E Deus quer manifestar o seu poder através dos filhos. Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida. Deus, Ele quer ver você fluindo alegre nos dons. E a nossa alegria, ela não pode ser permeada naquilo que você está vivendo. A nossa alegria tem que estar conectada, tem que estar amalgamada no Senhor. Porque quando você pega essa chave da sua identidade, que o cenário não muda o seu posicionamento, o diabo perde. O diabo perde. Então veja, a minha alegria, ela não está permeada nas coisas desse mundo. Porque se elas estivessem permeadas nas coisas desse mundo, já tinha desistido. A minha alegria está no Senhor. Quando eu estou triste, eu faço o quê? Eu ponho os louvores. Muitos não conhecem. Se eu botar aqui, talvez eu fale: isso é louvor, pastor? Falo: ouve que você vai ser cheio. Não tem a ver com os worship. Mas tem alguns louvores que eu ouço, e eles me enchem da vida, me enchem de fé, de alegria, porque eu sei que existe um Salvador. Eu sei que a coisa mais importante que Deus poderia fazer por mim, Ele já fez, e isso é motivo de maior alegria. Mas enquanto você colocar a sua alegria na expectativa desse mundo: o dia, pastor, o dia que eu tiver uma casa, aí eu vou ficar alegre. O dia que eu tiver um carro, eu vou ficar alegre. Talvez você já passou por essas circunstâncias. Você achava que o dia que você tivesse um carro, você ia ser alegre. Passou 6 meses, você já não está mais gostando do carro, você quer outro. Você fala: eu queria outro. Aí você fala: não, a casa. Aí você fala: acho que eu queria outra casa. Aí você fala: não, o dia que eu casar, aí vou chegar no ápice. Você vai descobrir que o casamento também não traz toda essa alegria. Às vezes até tristeza, em alguns casos, mas não deveria. Aí você falou: pastor, esse é meu caso. Pois é porque a sua alegria está no casamento. A sua expectativa ainda está em pessoas e em coisas. A nossa expectativa, a fonte de toda alegria, ela tem que ser o Senhor. Quando você é pleno no Senhor, aí Deus começa a agir e mover na sua vida. Quando você menos espera, as coisas começam a acontecer. Você começa a fazer e viver a sua vida independente do cenário. Aquela mulher sulamita, ela estava servindo, apesar de não ter filho, sim ou não? Sim. Então a motivação dela servir aquele homem de Deus não era se Deus ia dar um filho ou não. Se Deus desse o filho ou não desse filho, ela ia permanecer servindo da mesma forma. Aliás, ela instalou uma ISO celestial. Era uma melhoria contínua. Ninguém entendeu o celestial, né? Acho que não foi um bom exemplo. É que as empresas, ela têm o ISO. O que é o ISO? A melhoria contínua. É você pegar algo e ir melhorando.
Aquela mulher, ela tinha algo, ela servia sempre pão. Ela falou, posso melhorar, vou fazer um quarto, vou botar uma mesa, vou botar uma cama. Ela sempre estava tentando dar o seu melhor. E ela não tinha filho. Mas Deus olhou e falou, opa, eu vou abençoar. Ela tem me abençoado, eu vou abençoar. Quando você vê alguém à sua volta que você pode abençoar, abençoe. Se Deus falar para você, faça. Eu sempre falo, ore até para abençoar. Porque às vezes Deus está num processo e você quer tomar o lugar de Deus. Mas isso é uma outra ministração. Então veja, dentro desse cenário, nós vemos aqui esses homens, essas mulheres, sempre posicionados, com uma expectativa em servir a Deus. José foi assim, essa mulher sulamita foi assim. Ah, pastor, mas o meu caso é diferente, sou perseguido. Como que eu vou abençoar alguém que me persegue? Pois é, talvez essa seja a chave. Vou dar aqui o exemplo de Jacó. Jacó, os irmãos sabem do contexto da história, né? O diabo chega lá e fala, olha, não tem ninguém justo. Aí Deus fala, olha, tem Jó ali. Você pode tocar em tudo, menos na vida de Jó. E aí o que acontece? Você vai ver o cenário, o contexto que Jó estava vivendo, era um cenário terrível, terrível, enfermo, na cama ali, né, perdeu os bens, perdeu os filhos, os amigos da esposa falavam assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já pensou o cenário que ele estava? Que é um cenário mais terrível do que esse? De enfermidade, o cara prestes a morrer ali, e aqueles que teriam que estar dando uma palavra de ânimo, orando, impondo as mãos, que eram os amigos próximos ali, estavam falando o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitos nesse momento de pressão, falam, nossa, isso é uma palavra de conforto, melhor a morte do que viver assim. Mas, um homem de Deus não é movido pelas circunstâncias, mas sim por aquilo que ele crê, na identidade que Deus deu para ele. Um homem de Deus, ele vai passar por pressões, mas quando ele se posiciona diante desses cenários, o que acontece? Ele abençoa. Muitos talvez nessa hora de pressão, de enfermidade, os amigos começassem a falar, ia mandar o quê? Manda embora, eu não quero atender ninguém. Mas havia uma identidade na vida de Jó. E essa identidade era o quê? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. E a palavra de Deus diz que apesar desse cenário que ele vivia, ele estava abençoando. E diz que enquanto ele orava, Deus mudou a sua sorte. Ou seja, foi testado, foi checado, e no mais alto nível, mais alto grau. Na hora que ele chegou naquilo lá, Deus falou, vou mudar a sorte. Foi fiel no meio da tribulação, vou te botar agora em dupla honra. Pastor, onde está isso? Está lá em Jó 42:10, projeta para mim. Cenário adverso, mas o que ele estava fazendo? Abençoando, estava orando. Eu vou ler aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Olha que coisa espetacular. Já queria chamar a equipe de louvor, estão treinados. Olha que coisa espetacular aconteceu. Enquanto ele orava, o Senhor mudou a sua sorte e restituiu o dobro do que ele tinha. Mas muitas pessoas, no meio da pressão, eles param de exercer a identidade de Deus. Eles cruzam os seus braços e ficam se lamentando para Deus. Deus, olha a minha circunstância. Deus, olha a minha situação.
E Deus está falando, você é uma bênção, não permaneça dessa forma, por onde você andar eu sou contigo, continue orando, continue abençoando. Chega uma hora que Deus fala, eu vou abrir as portas da sorte, vou mudar a sua sorte, e mais do que isso, eu vou restituir em dobro. Que coisa extraordinária. Então veja, não se sinta intimidado pelas pressões da vida, não se sinta acuado pelas pressões, porque quem fica acuando, quem traz peso e condenação, tentando te amedrontar é o diabo, mas Deus tem as chaves da vitória para você, Deus tem as chaves que abrem todas as portas, Deus tem a chave que muda todos os cenários, Deus tem as chaves que muda toda a circunstância. Então não importa qual seja o cenário, todo cenário é uma oportunidade de você exercer a sua identidade de Deus. Não somente em momentos onde você está multiplicando os pães e os peixes e uau, o sobrenatural, mas também nos momentos de pressões, também toda pressão antecede um milagre. Eu não sei se você está passando uma pressão, ou talvez algo que você já esqueceu, você nem fala mais, porque você nem crê mais, mas o Senhor não o esqueceu, talvez você nunca verbalizou para o Senhor, aquela mulher nunca verbalizou, e quando ela ouviu de Deus, que depois de 1 ano, Deus ia dar um filho, ela falou, Senhor, não mente para mim não, talvez esse seja o seu cenário, talvez você ache que nem Deus possa fazer. Eu quero te dizer que essa é uma terra fértil para que o milagre de Deus aconteça diante dos teus olhos. Essa é uma terra fértil para que você seja surpreendido pelo extraordinário de Deus. Sabe, quando você exerce essa identidade, essa liderança que Deus te deu. Que liderança? De liderar a sua própria vida. Eu sempre falo que a pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. Mas quando você decide liderar a sua própria vida, no sentido de fazer a vontade de Deus, de desfrutar dessa identidade de Deus, porque às vezes você deixa essa liderança para o mundo, mas quando você coloca o seu coração, a sua identidade, a sua realidade, de como homem e mulher de Deus, e você abençoa, é impressionante, enquanto você abençoa, o Senhor te surpreende, isso é algo extraordinário, enquanto você gera frutos, o Senhor te dá tudo aquilo que você precisa, tem uma conexão espiritual aí. Uma das coisas que o diabo mais tenta paralisar na sua e na minha vida, é para que você não dê fruto, é para que você fique sentado como espectador, mas existe algo extraordinário, uma chave, que abre uma porta da bênção, é quando você decide gerar. Uma das maiores dádivas, Deus deu à mulher, que é gerar um filho, mas essa dádiva, ela pode ser também espiritual, que é você gerar um filho, gerar um discípulo, isso é algo que alegra o nosso coração, os filhos sempre nos alegram, não há alegria maior. Tem uma cena que não sai da minha mente, então uma cena que marcou minha vida. Eu me lembro uma vez que eu estava entrando em casa, cansado, trabalhava em Pirituba, 2h30 de trânsito, pressão financeira, todo tipo, sabe aqueles momentos em que é pressão, e parece que ela vai contagiando, pega as finanças, pega o casamento, tudo, mas de repente, estressado,
Eu abro a porta da minha casa e minha filha veio, ela não vai se lembrar, mas minha filha, ela veio correndo, falando: papai, papai. Naquele momento, toda a pressão saiu. E eu comecei a desfrutar da presença. Existe uma posição em que você corre para os braços do Pai e você desfruta da presença. Presença. Isso muda o cenário. Isso muda. E toda aquela pressão começou a reverter. Eu falei: nossa, tem tanta coisa para eu fazer. Não tem a ver comigo. Tem a ver com os filhos. Tem a ver com os filhos. Sabe, quando você gera um filho, você começa a tirar você um pouco de foco e começa a pensar nos outros. Quando você se torna um pai, no sentido de gerar um filho espiritual, você começa a falar: tem algo a ser feito. Tem algo, eu preciso consolidar essa vida. Eu quero ver essa vida crescendo, avançando, se tornando um homem, uma mulher de Deus. E ele gerando outros e outros e outros, porque Deus o chamou para uma obra geracional, até que ele venha. E dentro dessa obra, onde é que você está encaixado? Onde você está encaixado? Deus nos chamou para gerar. Mas você só gera quando você tem essa identidade firmada de que você é uma bênção, que Deus te chamou para abençoar, independente do cenário, independente das circunstâncias. Ser tu uma bênção. Você não está aqui por acaso. O Senhor te escolheu. O Senhor te separou para esse tempo. Para esse tempo. Não importa se você está fluindo e as coisas estão indo maravilhosamente bem ou não, mas foi para esse tempo. Ele quer te dar experiências para esse tempo, independente do cenário. E Ele te escolheu. Ele, não foi outro, foi o próprio Deus. Sabe, tem um texto que eu sempre leio, porque isso firma a identidade. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto do próprio Deus. Ele te escolheu. Ele, não foi outro. Talvez você ache assim: ah, mas quem me ganhou para Jesus foi meu vizinho, foi meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. É verdade, eles foram um canal de Deus para cumprir um chamado que Deus tinha para a sua vida. Foram homens e mulheres de Deus que, por conta de um posicionamento, te abençoaram para que você pudesse se tornar filho. Você não é fruto do acaso. Tem um texto que fala exatamente isso. Você não está aqui por acaso, Ele te escolheu. Projeta João 15:16. Olha o que diz o texto: não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei. Ou seja, Ele te chamou, Ele te escolheu, e te designou, Ele te deu um chamado. Te deu um chamado. E vos designei para que vades e deis fruto. Sabe, está faltando alegria, está faltando fruto. Está faltando essa motivação, está faltando fruto. Está faltando essa identidade firmada, está faltando fruto. Eu queria te desafiar a viver só esse versículo, e você ver se a sua vida não é completamente transformada. Só esse. Vamos continuar. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedis ao nome do Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Existe uma chave espiritual nos frutos. Existe uma chave espiritual no gerar. No gerar. Mas eu quero orar por você nessa noite. Pode apagar as luzes para mim. Vamos ficar de pé. Sabe, queridos, talvez você anda debaixo de pressão para lá e para cá, mas deixa eu te dizer algo. Talvez tudo isso seja só uma distração para aquilo que é mais importante na sua vida, que é dar fruto. A coisa mais importante que vai te colocar numa posição de abrir uma chave, tudo que você pedir, o Senhor te concede. Nesse caminhar, essa obra tem a ver com fruto. E talvez faz muito tempo que você não gera um fruto, ou você nunca gerou um fruto. Eu quero orar por você nessa noite. Você que tem um desejo, independente do cenário adverso. Às vezes o cenário é só para distração, mas você que tem um desejo de gerar um fruto para Cristo. Fala, pastor, eu não sei. Você não precisa saber, só precisa querer. Certa vez, pastor, não sei testemunhar. Qual que era o testemunho de Jó? Qual que era? Tinha perdido, estava falido financeiramente, os filhos haviam morrido, e ele enfermo à beira da morte. Aparentemente ele não tinha testemunho, mas a coisa mais preciosa era a identidade. Ele estava orando e abençoando. Então, quer gerar alguém? Seja uma bênção, só isso. Pastor, é simples assim? Decida ser uma bênção e se posicione por onde você andar. E quando você abrir a sua boca, quando você menos esperar, o Senhor vai mudar a sua sorte. Aleluia. E você vai começar a experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Sabe, se você tem no seu coração de gerar um discípulo. Por que eu falo discípulo? Porque o texto é claro. O mundo abomina mães que geram filhos e deixam no saco de lixo, abandonam. Então, quando Deus te dá uma vida, você não pode abandonar. Você precisa cuidar também. Até quando? Até que tenha maturidade suficiente. Talvez você nunca tenha tido essa experiência. Ou talvez você teve lá atrás e já nem se lembra mais do nome dos seus discípulos. Mas eu quero orar. E esse apelo tem a ver com duas posições. Você só pode gerar um discípulo se você for um. Não tem como você gerar um discípulo se você não for um. Então, se você quer se tornar um discípulo, talvez você já seja, mas você quer gerar um outro discípulo, que gere outro, e outro, e outro, e você vê a sua sorte mudada diante dos teus olhos, só por conta do cumprimento da palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu quero orar por você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer gerar um discípulo e ser um discípulo, se você conhece esse louvor, amém. Lembra que o Senhor te chamou para ser uma bênção. Só tem um jeito de ser uma bênção, abrindo a sua boca e abençoando e liberando
Oh, em nome de Jesus. Sendo um canal, um instrumento de Deus na vida daqueles que o Senhor colocou na sua vida, na sua família, nos seus vizinhos, todos aqueles que estão diante de você. Eu gostaria que nós cantássemos essa música, declarando as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que estão diante de ti. Seja um abençoador, uma abençoadora, uma boca profética, uma boca que é cheia da vida de Deus, que inunda a sua própria vida e a vida do outro com a graça e o favor de Deus. Abra sua boca nessa noite e comece a liberar palavras de bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Diga isso. Sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença se derrame de trás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Aleluia. Quantos querem ser essa bênção? Dão glória a Deus. Aleluia. Então você vai começar a ser uma bênção agora. Não é amanhã, é agora. Você vai pegar alguém, talvez que você nem esteja tão acostumado a orar, e você vai abençoar. Fala, eu vou abençoar, eu vou orar. E deixa, presta atenção, deixa o Espírito conduzir essa oração. Talvez você comece a fazer uma oração conduzida pelo Espírito, e essa pessoa vai se quebrantar. Experimente isso. Pode formar dupla de 2 em 2. Não deixe ninguém sozinho. Você que está no fundo também, ore com alguém. Comece a orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida agora. Comece a orar. Libere uma palavra de vida. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Ore, clara la bastura, lararabache, clara la bastura, larabas. Abençoe. Abençoe agora. Ore. Libere uma palavra. Ó, os líderes, não deixe ninguém de fora. André. Fica lara la bastura, lararabache, catalá. Flua. Flua. Oh, Espírito Santo de Deus, usa os teus filhos, Senhor. Ministra, libera a vida, libera a unção, libera o favor de Deus. Você é um canal desobstruído da glória de Deus. Ore agora, ministre, impõe as mãos. Fica laralabastura, laralabaxereca, talaralabas. Lica laralabastura, laralabaxereca, talaralabastura, laralabas. Ore, ministre. Ore, depois receba oração. Rica laralabastura, laralabaxereca, talaralabas. Rica laralabastura, laralabaxereca, talaralabas.
Rica lara labasturia lara labaxereca lara labas. Ô Bia. Existe uma identidade celestial na sua vida. Seja um abençoador por onde andar, em nome de Jesus. Você que está orando, continue orando, sendo usado por Deus. Você que já orou, nós estamos encerrados. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Verdade, esqueci. Aleluia. Irmão.